Oi, pessoal! Voltei agora com o diário de gravidez. Então, hoje teremos o nosso segundo vídeo do diário. Então, assim, o canal, eu gosto de compartilhar várias coisas aqui com vocês e é como se fosse o meu diário virtual. Então, eu gosto de rever ali como que foi o planejamento do meu casamento. Tem vídeo aqui no canal completo de como que foi, né? Tudo que passou. Tem vlog da lua de mel. Então, assim, vlog de viagens, tem várias coisas aqui no canal. E eu gosto de tempo em tempo até rever, né? Eu acho muito gostoso, são memórias, né? E então eu acho muito gostoso registrar, né, essas fases da vida. E agora, tendo também o diário de gravidez. Então, solta a vinheta! E agora eu quero compartilhar essa nova fase com vocês. Então, saiu no canal como que foi a descoberta da gravidez, né? Então, eu vou deixar linkado se você ainda não viu. E também agora eu vou contar como que foi o primeiro trimestre. Então, eu deixei até aqui um rascunho para não esquecer de nada e compartilhar tudo com vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa, foi uma gravidez planejada. Então, quando nós decidimos, né, que teríamos bebê agora, então, eu passei com a minha ginecologista, falei, né, desse desejo, e ela me passou exames para verificar se estava tudo certinho, ferro, vitaminas, vitamina D, B12, tem várias coisas que é importante você verificar ali antes, né, da gravidez em si. Então, eu quis fazer, né, esse planejamento, então eu fiz, retomei atividades físicas, né, é muito importante você ficar ali saudável, né, para você e também para o bebê, né, no caso da gravidez. Como que eu descobri, né, qual foi os sintomas? Então, eu estava ali próximo para ficar naqueles dias, né, então eu descobri 4 dias, se eu não me engano, antes da menstruação. E o que fez eu suspeitar, né, os 2 sintomas que eu tive foi os seios estavam bem doloridos e isso costuma ficar já antes da menstruação, né? Então, não foi o que fez eu suspeitar. O que fez eu suspeitar foi uma leve fisgadinha que eu tive na barriga. Então, como eu estava lendo, vendo muito vídeo sobre isso, né? Então, eu vi que poderia ser um sintomas e eu nunca tinha sentido aquilo, né? Então, foi algo que eu senti, assim, umas 2, 3 vezes no mesmo dia, assim, no período da manhã. Eu estava no trabalho e senti, assim, como se fosse um beliscãozinho, assim. Então, foi algo que eu nunca tinha sentido, então aquilo me fez suspeitar. E aí, como eu tinha teste de gravidez em casa, né, e o Ricardo tinha perguntado se eu estava, por algum motivo ele estava desconfiando, e aí eu queria fazer quando atrasasse, né, eu pensei, era tipo uma terça-feira, se eu não me engano, e iria vir no domingo. Então, eu pensei, ai, será que eu espero atrasar, né, para depois fazer? Mas não aguentei, né, a ansiedade e já fiz o teste. E para minha surpresa deu positivo, né, que tem o vídeo ali mostrando um pouquinho de como que foi essa descoberta. Esses foram os sintomas de como eu descobri, né, e o que fazer, né, depois que você descobre que você está grávida, né. Então, o primeiro passo, né, eu fiz o teste de fitinha, né, e para ter a certeza eu fiz o beta-HCG. Então, esse é o primeiro exame, né, que você faz para constatar a gravidez, que sendo positivo, você já deve, né, marcar uma consulta com a sua ginecologista, né? A minha eu já estava fazendo consultas prevendo essa questão de ter uma gravidez futura, então ela é ginecologista e obstetra. Então, eu já de imediatamente avisei ela, né, pelo WhatsApp que estava grávida, que queria marcar uma consulta, né, para verificar os próximos passos. E nessa primeira consulta, né, ela passou alguns exames de sangue, tem alguns ali específicos, né, para quando você descobre a gravidez, hepatite, é uma lista ali, né, que você precisa fazer, e o primeiro ultrassom. E assim, como eu descobri bem no início, né, eu tinha que esperar um pouquinho para fazer a ultrassom, acabei fazendo antes, então eu vi assim, no momento que tinha só o saco gestacional, vi quando tava ali nas sexta semana, se eu não me engano, e foi entre 7 ou 8 que nós fizemos o outro e ouvimos o coração. E aí é aquela emoção, né? É algo assim
é maravilhoso, né? Quando a gente escuta o coração, aí vê que tá tudo certinho. Então, esses foram os primeiros exames. Sobre esses primeiros exames, né? Então, no ultrassom, foi constatado ali nos primeiros mesmo que eu tinha um descolamento de placenta. Então, os médicos, eles orientaram tomar Ultragestan, mas explicaram que era algo bem comum acontecer no começo da gestação. E que muitos nem sabem que tiveram por conta que é normal isso melhorar no decorrer da gestação, né? Com a evolução da gestação. Então, foi algo ali que nós descobrimos e tivemos que tomar essa medicação e, assim, ter mais repouso, né? Então, foi ali um pontinho de atenção no comecinho da gravidez. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Sintomas da gravidez. Quais sintomas eu tive? Então, o primeiro sintomas que eu senti foi sensibilidade. Então, eu falo que é sensibilidade interna e externa, né? Porque o que acontece? Eu estava com o humor bem oscilando, né? Eu estava muito sensível, né? Então, no sentido de algo me deixava ou muito triste, assim, alguma coisa que acontecia, ou muito feliz, assim, coisas simples que, assim, bem intenso, né? Eu até falo que eu fiquei, assim, fiquei e estou, né, num momento de muita intensidade, assim. Então, tudo eu fico, assim, muito feliz ou fico muito triste por coisas simples, né? Então, sintomas, ainda falando ali sobre sensibilidade, eu percebi que eu tô bem mais sensível à alergia. Então, eu tenho rinite, bronquite, sinusite e tudo isso atacou, né? Então, fiquei bem ruim ali no primeiro, no segundo mês. No terceiro, deu uma melhorada mais pro final do terceiro mês, mas eu tive muita rinite, alergia, por exemplo, eu passei protetor solar e depois minha pele ficou toda vermelha, então eu fiquei no dia seguinte sem passar para observar se era, e provavelmente era o protetor solar porque melhorou, né? Então eu usei de outra marca. Creme também, eu passei e senti, assim, o cheiro, assim, tava me dando muita alergia e alguns tava coçando, assim. Então, percebi muita sensibilidade na pele. Eu teve a minha formatura também. E lá no salão, na hora de fazer o penteado, assim, de pegar no cabelo, doía muito, assim, meu couro cabeludo, assim, parecia que tava arrancando meu cabelo. Então, era algo que eu via, assim, que eu falei, nossa, tô muito sensível mesmo, assim, em relação à pele, sabe? Também. Terceiro, sintomas. Tive alguns episódios de náuseas, então eu não cheguei a vomitar, não passei mal nenhum dia. Mas, assim, se eu acordava e demorava um pouquinho pra tomar café da manhã, assim, coisa bem pouca mesmo, já ficava enjoada e tomava o café da manhã e passava. Então, é algo que eu percebi, né? Antes eu já tinha essa questão do café da manhã, só que me dava dor de cabeça. Então, se eu acordasse e, por exemplo, isso e trabalhar sem tomar café da manhã, já chegava lá com dor de cabeça. Então, eu sempre senti muita falta do café da manhã. E na gravidez eu percebi que, assim, se eu acordasse e mexesse no celular ou demorasse um pouquinho, assim, já me dava um pouquinho de enjoo e aí eu comia e passava tranquilamente. Quarto sintomas é que eu percebi que a minha pele e o meu cabelo ficou assim muito oleoso. Então eu sempre tive pele e cabelo seco, né? Sempre foi muito seco o meu cabelo e a pele também, então eu sempre tive que hidratar bastante porque ela é bem seca e ela tem ficado bem oleosa. Então, assim, é algo que eu percebi também, ali uns sintomas que foi bem constante. Ainda estou, na verdade. Quinto sintomas é que eu fiquei com muita espinha. Então, até por conta, né, dessa questão da pele oleosa, né? Mas eu tive muita espinha, minhas costas ficou inteira de espinha, ainda tem, né? Então, uns carocinhos também. E o sexto sintomas é que eu já tô percebendo uma pigmentação diferente, né? Então, nasceu uma espinha na minha barriga há pouco tempo de quando eu descobri a gravidez e ela não saiu a marca até hoje. Então, assim, ela ficou escurinho, né? Então, foi por conta da pigmentação da minha pele que eu já tô percebendo que tá escurecendo algumas regiões. Então, esse é outro sintomas que eu percebi aí do primeiro trimestre. Sexto
sintomas é que eu fiquei com muita vontade de comer frutas. Sempre gostei de frutas, mas tenho percebido que é algo que tem sido bem constante e, assim, é muita vontade. Então, me perguntam se eu tenho um desejo, né? E me falaram que desejo é quando você tá com muita vontade de comer alguma coisa e quando você come, você passa mal. Deixa aqui no comentário se pra você desejo é isso, ou se desejo é quando você tá realmente com vontade, assim, de comer, e você come e passa aquela vontade, então era um desejo. Deixa aqui no comentário o que você acha, se desejo é isso, só ter a vontade, ou se tem essa questão aí de você passar mal depois que você come algo que você queria muito. Sétimo sintomas é que eu não tive desejo nenhum específico, né? Então, tirando a questão da fruta, que eu comecei a comer mais frutas, né? Então, era algo que me dava, assim, uma satisfação. Eu comecei a ter essa questão da intensidade, né? Que tá sendo bem constante aí em vários tópicos, mas com alguns sabores. Então, tem algumas coisas que, assim, eu não estava com vontade, mas comia. Então, por exemplo, fui na casa da minha mãe e comi um estrogonofe. E comi como se fosse, assim, como se eu nunca tivesse comido na vida. E, assim, em casa, fora, assim, algumas coisas que eu nem tava pensando. Então, não considero desejo porque eu não fiquei pensando naquilo e passou até eu comer. Mas, assim, eu comia, achei que eu comia, assim, devagar, assim, amando aquilo, sabe? Então, foi outros sintomas que eu percebi. E uma curiosidade é que eu sempre fui uma pessoa de ter muita vontade, assim. Então, por exemplo, sei lá, quero um pão de queijo recheado. Então, eu ficava salivando mesmo e com muita vontade. Geralmente, isso acontecia quando eu tava pra ficar naqueles dias, né? Então, me dava muita vontade, eu chamava de desejo porque eu salivava muito e ficava pensando naquilo até eu comer. Enquanto eu não comia, eu ficava pensando naquilo, assim. Então, isso não aconteceu na gravidez, então eu falava que se eu já era assim no normal, imagina o dia que eu ficasse grávida, e me falavam que ia ser o contrário, né? Então, é igual enjoo, assim, eu sempre fui uma pessoa que tinha enjoo muito fácil com cheiros, né, principalmente, e alguns tipos de alimento. Então, quando eu ficava naqueles dias, sim, eu cheguei até a passar mal, né? Não passei mal na gravidez, mas naqueles dias eu ficava, assim, extremamente enjoada e não tenho ficado na gravidez. Então, me falaram que na gravidez você fica o inverso e, por enquanto, tem sido assim por aqui. E o último sintomas que eu vou destacar aqui é que eu tenho ido mais no banheiro, né? Então, aquela questão de grávida que faz muito xixi, né? E comigo já aconteceu no primeiro trimestre, uns sintomas aí bem comum da gravidez, né? Então, essa foi a parte de sintomas. E outro tópico que eu gostaria de destacar aqui é acompanhamento. Então, eu estou fazendo um acompanhamento mensal, né? Além da minha ginecologista, eu faço com uma hematologista, por conta ali de um diagnóstico que eu tenho, trombocitemia essencial. Então, se você tiver alguma dúvida sobre esse tópico, quiser saber um pouquinho mais sobre isso, eu posso fazer um vídeo falando em específico. É um assunto mais extenso, então não vou me prolongar por aqui, mas estou fazendo esse acompanhamento com ela. E também ela pede exames, né, hematológicos, e estou fazendo também a suplementação de ferro e continuando tomando o AS infantil. Então, se você quiser saber mais sobre isso, deixa aqui no comentário. Então, agora vamos falar de cuidados. Então, tem alguns cuidados que você tem que manter ali, né? A questão dos exames sempre em dias. E vitaminas, né? O momento ali da gravidez é muito necessário você tomar vitaminas, né? As médicas costumam passar quais vocês precisam, né? Porque é de acordo com o resultado do seu exame. E tem a que precisa tomar, que já é bem comum. Assim que eu parei o remédio, o anticoncepcional, eu já comecei a tomar o metilfolato. E foi ele que eu continuei tomando nesse primeiro trimestre. Então, é bem importante, né? Porque o metilfolato, ele tem várias vitaminas, né? As vitaminas ali, ela é bem essencial nesse comecinho. E creme pro corpo, né? Então, é bem importante, né? É o momento que o seu corpo vai começar a desenvolver ali, né?
junto com o desenvolvimento do bebê, então a barriga cresce, né? Tem mamães que têm inchaço, eu não tenho tido ainda inchaço. Vamos ver ali no final da gravidez, vai ser um período bem de verão, então provavelmente ocorra, né? Então tem que fazer bastante hidratação. E assim, é bem importante você passar óleo corporal, creme corporal, né? Manter a pele hidratada para esse momento ali que o corpo vai crescer. E claro, né, você também precisa ter ali cuidados, então não pode pegar peso, né? Então você tem que ali manter mais calmas com algumas situações, né? Porque tudo que você sente, o bebê sente também. Então, assim, tem vários cuidados que vocês precisam, né, ter. E isso, né, claro que faz parte dos cuidados que você precisa ter no começo e toda a gestação. E agora vou trazer outras informações barra curiosidades de como que foi esse primeiro trimestre. Então, a primeira delas é que nós, assim que descobrimos, contamos para algumas pessoas, né? Para os nossos pais, irmãos e para pessoas muito próximas da gente, né? Alguns amigos próximos. E contamos, assim, para todo mundo quando eu tinha 10 semanas. Porque nós estávamos muito felizes. Queríamos compartilhar, né, dessa novidade, dessa nova fase. Né, que as pessoas suspeitassem, perguntassem se eu estava e eu, estando, falar que não estava para esperar o tempo, né? Então, eu não queria passar por essa situação, né? Eu sei que o primeiro trimestre é muito comum ter aborto, né? Então, as pessoas não contam por conta disso. Espera ter por conta disso e por vários motivos, né? Cada pessoa tem o seu motivo. Segundo fato é que nós fizemos sexagem fetal para descobrir o sexo do bebê também com 10 semanas. Então, com 10 semanas, eu já sabia, né, o sexo, mas eu não sabia, né? Então, eu fiz o exame e entreguei para o meu irmão um envelope lacrado, porque nós, terceiro fato, fizemos um chá revelação. Então, tivemos o chá revelação chamamos algumas pessoas ali bem próximas e fizemos o chá para descobrir o sexo. Então, os pais e os convidados, né, nós descobrimos juntos e só quem sabia do resultado era o meu irmão. Então, foi muito gostoso, assim, foi um dia maravilhoso, né, toda aquela expectativa para saber o sexo, teve brincadeiras. Então, foi em um dia de domingo e foi muito gostoso. Eu vou montar aqui um vlog e vou trazer para vocês para deixar registrado também esse dia. Outro fato é que eu não comprei ainda roupa de gestante e nem iniciei o enxoval. Então, optamos por deixar aí um pouquinho mais para frente. E, por último, o último fato aqui, a última curiosidade é que eu ainda não comecei a ganhar peso. Então, esses foram os fatos, aí as informações, as curiosidades e compartilhei aqui como que foi o primeiro trimestre. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo e de saber aí um pouquinho, né, dessa nova fase. E deixa aqui nos comentários, né, sobre como que foi com você, sobre o que você achou sobre alguma coisa que eu trouxe aqui. E vamos ficar juntinhos nessa nova fase, compartilhando. E claro, vou falar mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos atingir aí a meta do ano, deixar sempre um comentário e um joinha para fortalecer aqui o nosso diário de gestante. Até a próxima. Tchau!